Muito bem, nesse vídeo então a gente fala um pouquinho sobre os sentidos especiais com foco no equilíbrio. Então, o que que é o equilíbrio? O que eu quero dizer com equilíbrio? É o equilíbrio de todo o corpo? Eu estou falando de cerebelo? Não, na verdade a gente vai falar do aparelho vestibular, que é parte também dos canais, né, que formam o labirinto ósseo, que a gente estava falando na parte de audição, mas que tem uma função específica de dar ao sistema nervoso central várias informações da posição e dos movimentos da cabeça. Então, se eu acelero a cabeça, se eu freio a cabeça, se eu faço movimentações laterais ou faço uma rotação da cabeça, todos esses movimentos são percebidos pelo movimento dos líquidos dentro desse sistema ósseo, né, que são interpretados como movimentação, e então o sistema nervoso consegue modificar os padrões de posição da cabeça, movimentação dos olhos, postura do pescoço, para que você consiga se ajustar ao meio. Então, esse sistema é bastante primitivo também, tem origem nos peixes, nesse labirinto ósseo que a gente herdou e mantém até hoje muito parecido. Essa região mais acima aqui que vocês estão vendo, os três canais semicirculares com uma base chamada de ampola, né? E é na ampola que a gente encontra as células ciliadas. Então, é na ampola que as células ciliadas conseguem se movimentar para a gente perceber rotação da cabeça. Além disso, a gente tem sáculo e utrículo, que tem a camada, então, de carbonato de cálcio, que são os órgãos otolíticos, né, sáculo e utrículo, que funcionam nos peixes também para a percepção do sistema vestibular, mas que nos seres humanos, então, a gente não tem nenhuma função auditiva como tem nos peixes. Então, o peixe tem uma função a mais aí, né? A laguena é o principal órgão auditivo, no entanto, o sáculo e o utrículo também auxiliam na interpretação das ondas mecânicas, que são bastante misturadas, inclusive na interpretação nos níveis superiores. Então, áreas cerebrais dos peixes que interpretam sinais do sistema vestibular são quase as mesmas que interpretam sinais de ondas sonoras, o que nos animais terrestres é bem mais diferenciado. Então a gente vê que o sistema vestibular desses animais, né, que conta aí com os canais semicirculares, sáculo, utrículo e a laguena mais o aparelho auditivo, levam a informação através do mesmo nervo, nervo octaval, e esse nervo octaval então chega nos núcleos octavais, lá no tronco encefálico, tem um processamento na região do bulbo, e aí então é levado através de uma resposta motora por nervos oculomotores, troclear, abducente, para posicionamento dos olhos, por exemplo, para posicionamento do corpo no espaço, por exemplo, né? E aí a gente vê que alguns outros neurônios medulares que recebem essas informações também lá do centro de processamento bulbar permitem que os animais se organizem no meio, façam ajustes posturais e não fiquem nadando de ponta cabeça, né? Ficam completamente fora do sentido normal. Assim como acontece nos seres humanos. Então, você já sabe, quem tem uma labirintite, por exemplo, né, que tem problema no labirinto ósseo, tem dificuldade de organização do equilíbrio. Então, perde o equilíbrio, sente muita tontura. E de onde que vem essa informação? Né? Essa informação vem dos canais semicirculares e dos dois órgãos otolíticos, sáculo e utrículo. Então, vocês estão vendo a cóclea aqui, que a gente já falou no sistema auditivo, e vocês estão vendo esta região mais ascendente aqui, que é a parte do sistema vestibular. Então, se a gente pegar mais profundamente o sistema vestibular aqui, sáculo e utrículo, no caso dos peixes, existe uma única pedra de carbonato de cálcio, né? E nos seres humanos a gente tem uma série de pequenas pedrinhas de carbonato de cálcio que ficam sobre sáculo e utrículo, e os canais semicirculares, contendo líquido, tem nas células da ampola os cílios que são interpretados. Então, olha aqui uma célula de ampola, como é que ela é, né? A ampola está aqui dentro dessa cúpula, né? Então, essa região toda seria ampular, e a gente tem essa cúpula gelatinosa e várias células ciliadas aqui. Os cílios não necessariamente estão organizados sempre com o quinocílio para a direita e os esterocílios na esquerda dele. Isso varia entre cúpulas gelatinosas. Várias cúpulas em cada ampola têm grupamentos de cílios e quinocílios diferentemente organizados. E isso favorece a interpretação da movimentação da cabeça,
né? Então, toda vez que a cabeça se movimenta, essa movimentação da cúpula pelo líquido que está em volta dela faz com que o cílio se dobre em relação ao quinocílio, ao conto-quinocílio, favorecendo, então, formação de potenciais de ação. E aqui a gente tem os órgãos otolísticos, com vários otólitos aqui em cima, né? Também uma cúpula gelatinosa e as células ciliadas aqui. Então, várias células ciliadas que compõem a base aí dos órgãos otolíticos. Nesse caso aqui, os cristais, os pedrinhas de carbonato de cálcio, que são os otólitos, seja ele único, no caso dos peixes, ou múltiplo aqui, ele faz com que a pressão que ele exerce aqui em cima dessa cúpula gelatinosa favoreça a estabilidade. Então, ela dá uma gravidade maior ao sistema, favorecendo a percepção de aceleração linear para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Então, quando eu movimento esses otólitos aqui, é que eu estou me movimentando e eu percebo esse movimento da minha cabeça. Então, é como se você fosse andar, né, nesse brinquedo que tem em parque de diversão, e aí então a rotação que sua cabeça faz aqui dentro, cada vez que o carrinho se movimenta, né, provoca um movimento das pedrinhas, dos otólitos que estão sobre as cúpulas gelatinosas, fazendo com que a gente perceba então qualquer movimento circular ou movimento de aceleração em relação à gravidade, ok? Então, se você olhar nessa imagem aqui, os canais semicirculares favorecem a percepção de movimento linear. Então, sabe aquela brincadeira que as crianças fazem de ficar rodando, rodando, rodando e parece que ainda, né, continua rodando? Isso é exatamente o movimento do líquido dentro dos canais semicirculares, que continua, né, pela inércia quando o indivíduo para o corpo e que faz com que a cúpula gelatinosa nas ampolas continue recebendo o fluxo de líquido. Então, dá a impressão de que o seu corpo continua em movimento. Nesse caso aqui a gente vê exatamente esse exemplo que eu dei, né? A bailarina com a sua cúpula gelatinosa de uma ampola parada aqui quando ela está parada, e quando ela se movimenta, esse movimento do líquido dentro do labirinto ósseo empurra então a cúpula gelatinosa localizada na ampola, e isso gera uma percepção de rotação da cabeça. Como é que o sistema nervoso interpreta isso? Bom, para o sistema nervoso interpretar, existe uma coisa extra aqui acontecendo diferente do sinal auditivo. Então, no sinal auditivo, quando não tem som no meio, não tem potencial de ação. Simples assim. No caso do sistema vestibular, o potencial de ação é gerado continuamente. Então, as células que compõem lá os nervos, eles recebem potenciais dessas células ciliadas de forma continuada. De modo que, se eu rotacionar a cabeça para o lado direito, aumenta o número de potenciais, eu interpreto como movimento para o lado direito. Se eu movimentar a cabeça para o lado esquerdo, diminuem o número de potenciais, eu interpreto isso como rotação para o lado esquerdo. Então, é um modo que o sistema nervoso encontrou de conseguir comparar os sinais e sempre ter informação do que é que eu estou fazendo com a minha cabeça. Tá? A mesma coisa vai acontecer nos casos de aceleração, né, caso eu faça movimentações com a cabeça que envolvam aí sinais do sáculo e do utrículo. Então, o que acontece aqui? No caso do sáculo e do utrículo, a camada de otólitos sobre esses órgãos, né, aumenta a aceleração ou diminui a aceleração, e assim eu posso interpretar como um movimento da cabeça. Então, sabe quando você entra no elevador, sobe rapidamente para um determinado andar e o elevador para, dá a impressão de que você saiu do chão e voltou. Na verdade, o seu pé não saiu do solo do elevador, mas esse carbonato de cálcio teve um leve movimento e te deu uma impressão de movimento do seu corpo. Mesma coisa quando você desce, né? Então, o carbonato de cálcio fez uma pressãozinha maior ali e você parece que percebe que movimentou seu corpo, que você dobrou o joelho, mas você não teve esse movimento do seu corpo. Simplesmente é uma percepção da movimentação das pedrinhas, né, de carbonato de cálcio, dos otólitos que estão sobre sáculo e utrículo. Essas pedrinhas também auxiliam na percepção de aceleração linear. Então, quando eu estou movimentando a cabeça para frente, para trás, dentro do carro, por exemplo, né, se o carro acelera e eu acelero junto, eu percebo que o meu corpo está indo para trás, e é por causa
desse movimento dessas pequenas pedrinhas que estão aqui. Nesse caso, mais uma vez, repouso, existe uma frequência continuada, a frequência vai diminuir se o indivíduo acelera para frente e a frequência vai aumentar se o indivíduo acelera para trás, para que o sistema nervoso consiga interpretar o sinal continuamente. Então, sempre que eu falar desses canais, né, desses ampola, sacro, triclo, do sistema vestibular como um todo e do sistema auditivo também, eu tenho sempre que lembrar que eu tenho células ciliadas aí, que tem um quinocílio, cílio verdadeiro, vários estereocílios, que são microvilosidades, e que esse quinocílio, quando se movimenta para um lado ou para o outro, ele leva a uma excitação da célula, sinais de potencial estatório pós-sináptico, que podem culminar com aumento de potenciais de ação ou potencial inibitório pós-sináptico, no caso contrário, e aí diminui os sinais de potencial de ação que vão entrar no sistema nervoso central. Então, nesse caso, tanto as ampolas quanto os órgãos otolíticos se comunicam com o gânglio de Scarpa nos vertebrados, né? E esse gânglio de Scarpa, então, leva através do nervo vestibular para dentro do sistema nervoso central para a interpretação. O nervo vestibular vai chegar até os núcleos vestibulares, que estão localizados no tronco encefálico, com várias projeções para núcleos envolvidos no controle da movimentação ocular. Então, você faz vários tipos de ajuste, por exemplo, eu movimento minha cabeça, mas eu continuo olhando fixo para um ponto. Isso é um tipo de ajuste vestibular. Várias ativações de músculos para manutenção da posição do pescoço e do tronco, então músculos posturais, também respostas talâmicas para a percepção consciente da minha posição no espaço, e é claro que um colateral aqui segue para cerebelo. Cerebelo tem um papel bastante importante também na interpretação e correção do equilíbrio, né? E aí então a gente tem um colateral que chega até o cerebelo para a sua própria interpretação.